Pronto, agora também estamos aqui no Facebook, ao vivo, também para a nossa live de hoje sobre hidradenite e alimentação. Já vi que tem gente chegando. Se possível, o pessoal aqui do Instagram, que esse fone está ligado no Facebook. Queria ver se o áudio tá bom, porque o áudio do meu celular é melhor do que o áudio do computador, que é onde eu estou transmitindo o Face. Então, se alguém puder, por favor, me dar um feedback do áudio aqui no Instagram, para a gente poder começar, porque temos muita coisa para falar. Foram, acho que, 24 comentários na postagem de ontem. Ontem, hoje é quinta-feira, foi na postagem de ontem. Está ótimo, então ótimo. Então vamos começar para não perder tempo. Teve muitas perguntas. Temos uma folhinha aqui, ó, só de perguntas para a gente responder todas. E no final eu abro para as perguntas de última hora, certo? Eu vou pedir para quem começar a escutar o que eu estou falando e tiver dúvida, anota para me perguntar quando eu for abrir as perguntas. Porque, principalmente aqui no Instagram, fica passando muito rápido. Então, eu não consigo ler a pergunta. Então, quando eu falar assim, pode me perguntar? Aí vocês escrevem, porque aí eu vou ficar prestando mais atenção e eu não perco o foco do meu raciocínio que eu estou tendo aqui nas perguntas que vocês já fizeram. Combinado? Todo mundo ok? Podemos começar? Então, primeiro, eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Fico muito feliz de poder, de alguma maneira, ajudar, mesmo que de longe. Provavelmente tem gente aqui de todos os estados do Brasil. Vocês podem me dizer de onde vocês são. Deve ter gente do Rio, deve ter gente de São Paulo. Vi gente de Minas respondendo a postagem. Vão me dizendo de onde vocês são para eu poder me localizar, para saber até onde a gente está alcançando. São Paulo, São Ferreira, boa noite. Aqui no Facebook começou a chegar gente. São Paulo de novo. Mas quem? Mônica, da onde? Ceará. Janaína, oi, Fortaleza. São Luís, Maranhão, Florianópolis, Mônica do Rio, Curitiba. Dia 23 e 24 eu vou estar atendendo em São Paulo. Quem se interessar, é só vai entrar em contato com o telefone que tem na bio aqui do Instagram. Ainda tem 3 vaguinhas para São Paulo. Tem uma dia 23 e 2 dia 24. E a Aninha aqui é de Minas. Aracati. A Graça. Gente, quanta gente. Já tem 14 aqui no Insta. Facebook sempre entra menos gente. Tem 2 pessoas aqui, se eu não me engano. Não, 5 pessoas online no Face. Então vamos lá, gente. Foram muitas perguntas. Fiquei feliz. Tinha gente pedindo desculpa por estar perguntando. E eu até falei lá, quanto mais pergunta, melhor, né? Porque assim é a oportunidade de a gente tirar dúvida. E estamos aqui para isso. Mais uma vez, eu vou... Como tem muita gente entrando aqui... a Gisele falando que acha que me viu uma vez, porque a Nutri dela também fica aqui no prédio. Quando vê de novo, para falar comigo, pelo amor de Deus. Então, mais uma vez, no finzinho da live, eu vou abrir para perguntas. Vocês veem que para eu acompanhar, eu uso óculos, né, gente? Eu chego perto, né? Até porque o óculos está ruim já. Então, eu chego perto para ler, e aí, quando eu começar a responder aqui, vai começar a ficar mais confuso. Então, no finzinho da live, eu entro, eu abro para a gente começar as perguntas, porque aí eu vou acompanhando e respondendo, tá bom?
Então vamos começar para não enrolar muito. Pessoal aqui do Facebook, idem a mesma coisa, tá bom? Essa live vai ficar disponível. Eu espero subir ela para o IGTV. De qualquer forma, ela fica disponível no Facebook e depois eu baixo o vídeo para subir lá para o YouTube, que é um lugar mais seguro para a gente deixar os vídeos lá e disponível para todo mundo, para quem conseguiu ver e para quem não conseguiu. Vamos lá, eu começo com a pergunta da Yanni, eu acho que se pronuncia assim, e ela me pergunta, na verdade, ela quer saber tudo que pedindo para eu ajudar ela, né? Inclusive relatado já em artigo. Recentemente eu fiz busca no PubMed, né, atrás de artigos científicos relacionando a hidradenite com alimentação. E para minha surpresa, graças a Deus, já encontramos coisas mais documentadas, digamos assim. E a relação muito próxima da hidradenite relacionada ao consumo de leite e seus derivados. E aí, para mim, o top do inflamatório para quem tem hidradenite seria exatamente a retirada dos leites e dos derivados. O que eu observo aqui em consultório, quando isso acontece, tem uma melhora muito significativa em pouquíssimo tempo. Então, eu acho isso fundamental. Eu sei que não é fácil, não estou dizendo que é fácil. Não adianta ser leite sem lactose, gente, é o açúcar do leite. E o que vai causar essa inflamação é exatamente a proteína do leite de vaca. Então, de fato, infelizmente, é necessário a retirada, a exclusão do leite de vaca e todos os seus derivados. E aí vai entrar requeijão, os queijos, queijo de Minas, sem lactose, iogurte. Infelizmente não adianta, tá? Tem gente de Portugal! Boa noite, Sandra! Lá de Portugal. Chegamos longe mesmo. Então, eu acho que um dos principais, Yanni, que inflama é o leite. A gente também entra no rol dos refinados, né? Então, todas as farinhas refinadas vão entrar aí. Então, a gente também vai pensar aí no açúcar, porque também é um alimento altamente inflamatório. Pensamos nos embutidos e nos enlatados, por ser extremamente industrializados também, por conta dos conservantes, por conta das latas dos enlatados, né? Essa intoxicação de alumínio. Eu tenho o hábito de pedir alumínio no sangue aqui no consultório e normalmente o alumínio dá alto. Então isso é uma coisa bem corriqueira de acontecer e isso dificulta, de fato, o alumínio. Estão me perguntando aqui sobre essa questão do leite aqui no Facebook, sobre o pão de queijo. Pão de queijo tem queijo, então, assim, bolo que vai ter queijo, pão que vai ter queijo, vai ter leite, né, na verdade, tudo isso vai entrar, tá? É claro que se a gente pensa, eu não consigo colocar todos os meus pacientes na mesma caixinha. Assim, o leite, a reação existe para todos eles. Todos os meus pacientes que eu atendi com hidradenite até hoje fazem essa reação ao leite. Quando a gente retira, às vezes eles não percebem, mas quando a gente retira, a gente nota a melhora. Então, quando a gente pensa em retirar o leite, é claro que algumas pessoas vão reagir mais rápido do que as outras. Algumas têm uma reação mais exagerada do que as outras, né? Você vê que é muito mais rápido. Hoje mesmo eu faço parte de alguns grupos no WhatsApp, né? São grupos que não são administrados por mim, porque sempre que eu falo sobre isso, me coloca. Depois eu posso até deixar o link, porque eu tenho o link para quem quiser entrar. A menina comendo doce de leite e tendo reação logo no dia seguinte. Eu já vi isso acontecendo aqui também no consultório. Boa noite, Penha. De comer num dia e no mesmo dia, algumas horas depois, ou no dia seguinte, a hidradenite já está lá gritando de dor, purgando, enfim, bem inflamada. Então, tem algumas pessoas que observam essa reação maior do que outras, certo? Mas a gente consegue observar isso em todo mundo. O álcool também é um fator inflamatório, continuando aqui na resposta da Yanni, e os óleos refinados, tá?
Então, aí, óleo de soja, de girassol, canola, de milho. Evitar o máximo possível, né? Ah, precisa excluir tudo isso? Quando a gente fala de exclusão disso tudo, a gente fica até um pouco assustado, né? Então, assim, o ideal é que vocês tenham um acompanhamento nutricional próximo para poder programar essa exclusão ou essa redução e poder botar isso dentro do seu plano, da sua rotina, do seu dia a dia, porque uma coisa que eu gosto muito de falar e de explicar é que nós somos seres únicos, né? Cada organismo é um só, existe protocolos, né? E a maior parte das pessoas se adaptam a esses protocolos, mas muitas vezes a gente precisa de uma coisa personalizada. A gente pega o protocolo e adapta a rotina daquele paciente. Adapta a reação dele, assim. Então, assim, vamos mais devagar ou vamos mais rápido? Então, isso tudo é um diferencial. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Ah, eu vou excluir tudo? Eu costumo, desses alimentos inflamatórios, pedir para fazer realmente as trocas. Parar de comer os refinados sempre que possível, embutido em enlatado e todos os industrializados, esses negócios cheios de conservante, corante. A gente tem que voltar a aprender a comer comida de verdade. Ah, você me tirou tudo, o que eu vou comer? Gente, feijão, arroz, frutas, verduras, legumes, as proteínas, para quem não é vegetariano ou vegano. E a gente já vai falar sobre elas, sobre a questão inflamatória ou não. Tudo é uma questão também de evolução. Muitas vezes no primeiro atendimento eu não tiro tudo, e aí vamos vendo a resposta de cada paciente e adaptando mais uma vez, né, o que eu acabei de falar, adaptando a dieta a cada paciente. Aí a Leilane me perguntou exatamente mais ou menos o que eu acabei de falar, sobre arroz e farinha de arroz, que ambos não têm glúten, mas são carboidratos simples. E aí eu vou aproveitar o gancho, porque a Ana Teles me perguntou sobre a dieta low carb, se ela seria mais indicada. E isso casa bem com essa pergunta da Leilane, né? De fato, os carboidratos simples, né, vão acabar fazendo um aumento de insulina, vão acabar desequilibrando a nossa glicose, e isso sim pode ser um fator para piorar a inflamação. Então, sim, a dieta low carb, se bem estruturada, porque eu pego o paciente fazendo no carb, tirando completamente o carboidrato, deixando de comer vitaminas e minerais que estão nos legumes, porque está fazendo low carb, né? Então, assim, não há essa necessidade de baixar tanto o carboidrato dessa maneira. A low carb também é um protocolo que dá para ser adaptado a cada um. Um minutinho, deixa eu só desligar um negócio aqui que está pitando. Não. Também dá para ser adaptada a cada um. Então, a low carb, sim, é indicada. Eu não começo por ela, porque normalmente as pessoas chegam aqui no consultório comendo muita coisa errada. Então, é mais fácil a gente ir aos poucos, porque normalmente vocês conseguem seguir melhor e ter mais resultado. O que a gente tem que pensar que a dieta na hidroadenite, ela não é vou fazer uma dieta para o verão. Gente, é uma dieta para a vida, né? Em tese, a hidroadenite é uma doença crônico-inflamatória sem cura. Então, vocês vão ter que mudar o estilo da alimentação de vocês. Então, não adianta ser um plano alimentar que vocês não vão sustentar. Então, é mais fácil a gente ir evoluindo aos poucos do que eu sair do muito ferrado lá, cheio de conservante, corante, queijo, um monte de coisa que fast food, e tentar levar vocês para uma dieta tipo do mundo cor-de-rosa. Então, muitas vezes a low carb ela não é a minha primeira opção. Eu primeiro tento dar uma limpada em tudo que o paciente faz, para depois ver a resposta e assim, aos poucos, ir evoluindo, certo? A Leilane também me perguntou sobre os agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles não fazem bem. Quando a gente tem algum tipo de doença, isso só piora. Então, sim, quanto mais vocês conseguirem fazer a troca por alimentos orgânicos, é claro que vai ser benéfico para a saúde de todo mundo. Não só para quem tem hidroadenite,
mas para quem tem, em tese, uma saúde boa, tá? Aí a Eduarda me perguntou sobre a aveia, né? Que é fibra, porém algumas aveias têm glúten, aí a gente vai falar sobre isso. E a sardinha em lata, que seria rica em ômega 3, que é um potente anti-inflamatório. E se ambos, porque a aveia, ela falou por conta do intestino, né? Podem piorar a hidradenite, né? A aveia tem aveia sem glúten. Nem todo mundo reage a esse glúten da aveia. A aveia acaba sendo contaminação, né? Mas eu, a princípio, prefiro que consuma a aveia sem glúten. E aí depois a gente, normalmente, depois de muitos meses, a gente faz alguns testes de reintrodução alimentar. E a sardinha, sim, acho que o peixe brasileiro, se eu não me engano, que tem mais ômega 3. E é só não consumir com frequência, né? A sardinha em lata tem o alumínio da lata e essa frequência desse consumo que vai dizer se você vai fazer uma intoxicação por alumínio ou não, né? Também vai depender de várias coisas, assim, como está a absorção do seu intestino, essa, entre aspas, intoxicação, ela se dá por muitas questões, né? E se o corpo está no seu processo de desintoxicação, que é normal e natural do corpo, e está tudo bem, tudo fluindo, isso não seria nenhum problema. A gente conseguiria eliminar isso normalmente. O problema é que na hidradenite, só o fato de vocês terem essa doença, essa patologia, isso já traz para mim que esse intestino não está funcionando direito, que esse corpo não está funcionando direito. Então, evitar ao máximo os enlatados, né? Deixar, assim, de repente, para um SOS, ter uma sardinha em lata no armário quando deu algum chabu lá no jantar, usar isso como um suporte. Aí eu acho que está tudo bem, né? Mas algumas coisas, eu estou falando aqui de forma generalizada. Eu não conheço vocês pessoalmente, né? Na verdade, eu não conheço a maioria, porque deve ter paciente meu aqui me assistindo. Então, algumas coisas, elas podem ser colocadas ou retiradas dependendo da situação que o paciente está, tá? Então, algumas coisas precisam ser analisadas. Aí a Andrea me fez uma pergunta falando que a hidradenite dela no período menstrual piora, se tomar anticoncepcional sem pausa ajudaria. Essa vai ser a única resposta que eu vou ficar devendo, porque eu sou nutricionista e não médica, e não posso te responder isso. Mas aí, eu não sei se todo mundo acompanhou meus stories dos últimos dias. Em breve a gente vai ter uma conversa com o médico e, de repente, ele consegue dar um parecer melhor sobre essa pergunta. Eu vou deixar aqui nas minhas anotações, Andréia. Ele vai vir falar, é um dermatologista, ele vai vir falar sobre cirurgia na hidradenite, mas a gente leva essa pergunta para ele. E, de repente, se ele achar melhor uma ginecologista responder, a gente consegue aí uma live com uma ginecologista. Eu já estou mexendo aí meus palitinhos para a gente conseguir isso também, tá bom? Então, vai ser a única resposta que eu não vou ter para dar. E aí, a Risolange também me fez várias perguntas e vamos de uma em uma. Ela perguntou do feijão, do grão de bico, do ovo e do milho em relação à hidradenite. A pergunta do ovo também foi pergunta de mais alguém, que agora não estou aqui achando. Deixa eu ver aqui. Ah, não, foi os grãos, né? Que aí feijão e grão de bico vai entrar, que foi a pergunta da Elaine. Então vamos lá, respondendo. Mas a Elaine. Tá, tudo bem. A Elaine eu vou responder depois. Feijão, grão de bico, ovo e milho. Esses 4 alimentos, eles podem ser ou não. Eles não vão entrar naqueles top que eu realmente tiro, que é o glúten, né, trigo, centeio e cevada, e o leite. Eles eu observo. Se eu não me engano, todos os meus pacientes estão comendo os 4. O milho, eu tenho uma observação a fazer. Isso foi até, eu acho que numa live mesmo que eu comentei há um tempo atrás. Observar, o nosso milho ele é transgênico.
e às vezes a gente faz reação por isso. E aí na live eu contei um caso meu, que eu sou apaixonada por pipoca, e tava comendo pipoca e tava percebendo que nos dias que eu comia pipoca eu tinha enxaqueca. E aí eu fiquei, gente, não pode ser do milho. Na verdade eu tava querendo acreditar que não era, né? E eu falei, bem, vou comprar um milho orgânico. E de fato, eu troquei o milho, que eu faço pipoca lá em casa, por milho orgânico, e depois disso eu nunca mais tive dor de cabeça. Aí, no meu caso, estava relacionado à questão do transgênico ou não. Então, esses 4 alimentos, eu sempre peço para os meus pacientes observarem. Na verdade, é uma observação constante. Depois que eles chegam a sentiu alguma coisa, para e pensa o que comeu nos últimos 4 dias. Comeu uma coisa muito diferente? Teve algum estresse muito grande? Brigou com o marido, no trabalho, com o namorado, com a mulher, enfim. Observar. A gente tem que começar a observar mais o nosso corpo. A gente está completamente desconectado do que a gente sente. E isso é muito importante, porque as emoções influenciam demais a hidradeniite. Então, é importante observar também os alimentos. Fazer diário alimentar é uma solução para isso, né? Então, se você tem paciência e consegue sentar lá para fazer o diário, então essa é uma solução, porque aí quando você começar a ver que está inflamando demais, você consegue olhar os últimos alimentos que você comeu, tá bom? Aí ela também fez uma pergunta muito interessante. Ela disse que escutou um relato em algum lugar que estava tratando de hidradeniite com cúrcuma, alho e gengibre. Esses 3, eles são altamente anti-inflamatórios. Mas aí eu fiquei sem entender. A pessoa falou que estava tratando só com isso? Só com isso, assim, eu não posso falar que é impossível, né? Porque é aquele negócio. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Não sou eu que vou falar o contrário, assim. Será que ela não mudou toda a alimentação dela? Está tendo uma alimentação mais saudável? Tem um estilo de vida mais saudável? E aí ela acrescentou a cúrcuma, o alho e o gengibre e teve um bom resultado? E aí a Risolange me perguntava, na verdade me pedia para falar um pouco sobre isso. A cúrcuma, a gente tem inclusive isso bem escrito em artigo científico, do potencial anti-inflamatório da cúrcuma. O alho e o gengibre também. Então, eu acho que realmente são alimentos para se colocar na rotina da alimentação de vocês. Quem tem atendimento nutricional consegue fazer isso também de forma de suplementação, porque na suplementação a gente potencializa as substâncias benéficas da cúrcuma, do alho e do gengibre. E além disso, como potencial anti-inflamatório, a gente tem os peixes, por conta do ômega 3. Isso, inclusive, foi uma pergunta também da Risolange, se peixe de nutrição. A gente só tem que tomar cuidado com alguns peixes por conta do excesso de mercúrio que eles têm. Salmão, cação, pescada, tainha, cavala e arenque são peixes que têm uma quantidade de mercúrio, que vem do mar mesmo, mais alta, tá? O azeite também, como potencial anti-inflamatório. A cebola, manjericão, alecrim, o chá verde, os vegetais verdes, as algas. E eu abro aqui um parêntese para falar do chá verde. Vocês, pelo amor de Deus, não achem que é porque é chá que não faz mal nenhum. Não tomem isso antes de dormir, que vocês podem não dormir, tá? Até o chá eu considero muitas vezes como fitoterápico, principalmente se for feito diretamente da planta. Tem ação sim, não é porque é uma plantinha que não faz mal. Então, é uma coisa a se prestar atenção, tá? Não tomem litros de chá, porque isso pode fazer mal para vocês. Então, fica aí essa observação. E ela perguntou do peixe, eu já respondi, né? A Fláubia me perguntou dos frutos do mar, na verdade, principalmente sobre o camarão. O camarão, ele vai entrar na mesma questão lá do feijão, do grão de bico, do ovo e do milho. Precisa observar. Hoje, se eu não me engano, eu não tenho nenhum paciente com problema com camarão. Eu tenho 2 ou 3 pacientes com hidradeniite que já observaram que a carne de porco faz mal. Come carne de porco e fica realmente com a hidradeniite inflamada.
Então, assim, as carnes, e aí é uma pergunta, inclusive, da Michelle, sobre se a dieta vegana sem glúten seria uma opção boa. É, as carnes, elas têm um potencial inflamatório real. Porém, o que eu costumo dizer é que assim, o nosso organismo não pode ter, não é uma dieta 100% anti-inflamatória. A gente precisa desse equilíbrio. A grande questão é que a nossa alimentação hoje em dia é muito mais inflamatória do que anti-inflamatória. Então, por isso que a gente fica batendo tanto nessa tecla do anti-inflamatório, dos alimentos anti-inflamatórios. Mas sim, a redução de proteína animal vai ajudar a hidradeniite. E isso eu também recomendo que seja feito, essa transição, com a ajuda de algum profissional, ou de um médico, ou principalmente de um nutricionista, para a gente adequar exatamente a B12, as outras vitaminas, ver se está tudo bem com você. E eu super aprovo a dieta vegana e vegetariana para os pacientes com hidradeniite. Eu tenho uma paciente e ela nota, né, que realmente tem uma melhora. A Leilane me perguntou do café e da farinha de mesa, que é a farinha de mandioca, né? A farinha de mandioca, ela entraria ali só por conta de ser muitas vezes refinada, né? Assim, acaba, se você consumir demais, né? Acaba respondendo aquela primeira pergunta lá atrás, quando a gente falou sobre índice glicêmico, sobre carboidratos simples, né? Sobre a dieta low carb, e acaba caindo nisso, né? Então, tudo tem que ter um equilíbrio. O café, até hoje, eu não vi fazer efeito em nenhum paciente meu, tá? É óbvio que todos os excessos, eles são ruins. E aí, a cafeína é uma delas, né? Aveia, a Elaine me perguntou se a aveia de verdade tem glúten, né? E aí, como eu falei, ela tem glúten por contaminação cruzada, né? Então, existem aveias sem glúten. Então, eu costumo recomendar que seja essa usada. E a Elaine também me perguntou se o organismo pode ser sensível a algum grão, tipo a canjica, que ela comeu canjica e sentiu o furúnculo piorar, né? A hidradeniite piorar. E aí, cai de novo naquela questão de cada organismo é único e podemos sim ter sensibilidade a todos os grãos, né? Então, isso também a gente consegue dar uma tutorial, dar uma avaliada. A Michelle me perguntou do leite de vaca, das castanhas e da dieta vegana sem glúten, que eu já respondi, e fiquei devendo só as castanhas. A castanha vai entrar no mesmo caso que a Elaine me perguntou dos grãos. Elas também entram, para algumas pessoas que têm sensibilidade à castanha. Não é uma coisa da hidradenite, vai ser da pessoa. Então, isso também precisa ser avaliado. O que acontece? Mas como é que assim, a pessoa tem, tipo, sensibilidade alimentar a tanta coisa? Normalmente, quando o organismo está inflamado, nesse nível que o organismo da hidradeniite se encontra, a gente tem um intestino altamente permeável. Um jeito fácil que eu encontrei para explicar isso para os meus pacientes é que o nosso intestino é como se fosse uma trama. E aí, quando os alimentos que a gente não tolera bem entram em contato, em frequência, em quantidade, essa trama ela se abre. E aí ele passa num tamanho que não deveria passar. E aí dispara toda essa cadeia inflamatória, né? Então, e aí você pode fazer sensibilidade alimentar a vários tipos de alimento. Eu acho que um ponto fundamental que eu costumo conversar aqui no consultório, o tratamento para hidradeniite, como para todas as doenças autoimunes, que são que eu costumo tratar com bastante frequência aqui, quase todos os meus pacientes se encaixam numa dessas duas condições, ou com doença autoimune ou com hidradeniite, é começar o tratamento pelo intestino. Isso é muito importante. Então, eu tenho que tratar o que a gente chama de permeabilidade intestinal, para poder fechar e tornar ele menos sensível, né? Mais saudável. Então, precisa começar. E aí eu tinha notado aqui duas coisas. Primeiro, reduzir os industrializados, né? Eu acho que isso é essencial para a gente melhorar esse intestino de vocês. E a segunda, que na verdade é um combo que eu fiz aqui de 5 coisas,
para melhorar o intestino. E quando eu falo em melhorar, eu não estou falando de ir ou não ao banheiro fazer o número 2. Eu estou falando exatamente dessa permeabilidade, da captação de vitaminas e minerais que fica prejudicada, do sistema imunológico que fica ruim. Então, a gente precisa melhorar a capacidade desse intestino. Então, assim, melhorar a quantidade de água. Isso parece tipo balela, historinha de nutricionista. Todo mundo fala sobre isso, mas ninguém faz. É difícil eu chegar e pegar um paciente aqui no consultório e falar: eu bebo 2,5 litros de água assim, mole, mole, fácil, fácil. Normalmente vocês não bebem. Vocês esquecem, a vida de todo mundo é corrida. Eu também sou uma dessas pessoas, por isso aqui, ó, fico com a minha garrafinha de água aqui do lado, meu copinho, para poder lembrar durante todo o meu dia que eu preciso beber água. Lá em casa eu fico andando com uma garrafa, para cima e para baixo. Então, melhorar legumes, verduras, as fibras, é o que eu falei logo no início, comida de verdade. Se alimentar bem é caro. É caro se você resolver que você vai se alimentar desses produtos de loja de produtos naturais, né? Essas coisas fit. Então, assim, isso realmente é caro, né? Biscoito sem glúten, brownie. Se a gente começa a querer enfeitar muito o pavão, realmente fica caro. Mas se a gente optar por comer comida, a gente consegue fazer uma boa alimentação por um valor acessível. E aí sim, conseguir mais vitaminas e minerais, que é o que o nosso corpo precisa. E na hidradenite eles precisam muito. Uma das coisas principais de nutrientes que eu gosto de dizer é o zinco, a vitamina D, a vitamina A, o selênio, o complexo B. A gente ter uma capacidade de limpeza desse organismo bem feita, porque eu pego muito metal tóxico nesses pacientes. Então, isso tudo é muito importante. Dar bactérias boas para esse intestino. E aí, normalmente, as pessoas me perguntam do kefir, mas a gente vai cair na questão que o kefir normalmente é com leite e aí tem a proteína. Então, o indicado melhor é o kombucha, não sei como é que se fala isso, nunca soube. Aumentar a quantidade de fibra, comer mais verdura, mais legume, parar de resistir a essas mudanças e reduzir o bendito açúcar. Os adoçantes entram na mesma coisa, é tudo industrializado, não vai fazer bem para vocês, tá bom? Então agora eu vi que tem várias perguntas passando e eu não consegui ler. Então eu vou pedir para vocês colocarem novamente, porque eu não vou conseguir achar, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, as perguntas de vocês já acabaram. Então, eu me coloco aqui à disposição para quem quiser perguntar mais alguma coisa. Eu estou aqui. Deixa eu passar aqui no Facebook, abaixar aqui para ver se eu consigo achar mais alguma pergunta. Não, acho que aqui só tem esses comentários aqui mesmo. E aqui no Instagram, deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa. Macarrão e arroz integral. Macarrão de arroz, né? Porque macarrão comum, mesmo sendo integral, ele é de farinha de trigo. E aí vai ter glúten. Deixa eu ver aqui também. Acho que tem 4 comentários aqui para baixo. A Ana Paula perguntou do amendoim. O amendoim também vai ser a mesma coisa. Vai entrar nesse critério de individualidade de cada pessoa, tá? O tomate. Ele entra num grupo de alimento. Não tenho nenhum paciente com exclusão dele e desse grupo que eu vou falar agora. Existe um grupo de alimentos chamado solanáceas, ou também conhecidos como nightshades, que é as pimentas, o tomate, a batata inglesa, eu acho que pimentão também entra nisso. Eles têm alguns estudos que mostram alguma potência inflamatória para as doenças autoimunes e para a hidradenite. Nem para todo mundo isso acaba funcionando que eu digo assim, fazendo mal. Então, o tomate eu sempre também, esse grupo de alimento, eu peço sempre para ser uma observação. Deixa eu ver mais aqui.
O Gilmar tá falando que tomou creatina e tá muito inflamado. Eu nunca li nenhum estudo correlacionando a essa piora, mas eu acho que se você tomou e tá inflamado, é só não tomar. Suplementação, gente, mesmo que seja para finalidade, mesmo que seja não, principalmente, inclusive, também, quando a finalidade é atividade física, ela deve ser sempre orientada por um profissional, tá? Não façam suplementação assim porque vocês acharam, porque foi lá e comprou, porque isso às vezes não vai dar certo, né? A Ana Paula disse que já teve náusea com chá verde, e é isso, são essas questões, assim, que tem que ser avaliadas e tem que ser de uma a uma. Deixa eu ver aqui mais o quê. A Simone está falando que descobriu que tem intolerância a corante, se tem uma coisa para ajudar. Eu acho que a melhor coisa é não ter contato com o corante, né? E a Ana Paula também está me perguntando aqui no Facebook se polivitamínico faz mal. Mal não faz, assim. Normalmente polivitamínico de farmácia, nem sempre eles estão com os nutrientes equilibrados entre si. E nem sempre, na maior parte das vezes, você não precisa de todos os nutrientes que tem ali. Então, excesso de vitamina e mineral pode desequilibrar outras coisas, porque alguns competem entre si. Então, eu não recomendo polivitamínico de farmácia. Eu prefiro avaliar a pessoa e fazer uma suplementação normalmente manipulada com o que de fato a pessoa precisa, tá? Deixa eu ver se aqui no Facebook tem mais alguma coisa. Ih, gente, tem um monte de coisa. A Ana Paula Rosa aqui no Facebook está perguntando, falando que lâmina irrita muito, lâmina e depilação. E aí eu acho que na nossa live com o dermatologista ele pode falar um pouquinho sobre isso. E que ela vai começar o Mira, né? Que é um medicamento bem indicado para hidradeniite na próxima semana. Se eu tenho algum paciente com tratamento com o Mira, eu vou ter alguns que vão começar o tratamento. Na verdade, eu tenho um que tem tratamento com Mira, mas tem há pouco tempo para eu te dar algum tipo de feedback. Mas assim, eu tenho algumas pessoas que eu escuto falar que não são meus pacientes. E eu escuto as duas coisas, que deram muito bem e tem outras que não se deram bem. E eu acredito que realmente que o médico vai avaliando e vendo se isso é benéfico para o paciente ou não. Doces piora, glúten piora. A Ana Paula Rosa está falando aqui dela, né? E realmente isso normalmente é o que acontece. Eu acho que aqui no Facebook foi tudo. A Ana Paula está falando que é vegetariana e a falta de B12 pode ser prejudicial, sim, por todo o complexo B, inclusive a B12, né? As vitaminas, elas são cofatores, né? Elas participam de muita coisa dentro da gente, né? Então, é sempre interessante, principalmente quando é vegetariano. Até dizer isso eu acho que é até errado, não é principalmente quando é vegetariana e vegana, né? Eu acho que ter esse acompanhamento, porque inclusive eu pego muito paciente que come carne, né? E que tem B12 baixa, porque não consegue fazer a absorção dessa B12, né? Não é por ser vegetariano vegano que você vai ter deficiência de B12. Desculpa. Então, assim, existem outras coisas que fazem a B12 cair, mesmo de repente você comendo carne. Então, quando você é vegetariano vegano, tem que ter uma atenção redobrada a isso. Tá bom, Ana Paula? Deixa eu ver aqui agora no Instagram se eu acho mais alguma coisa aqui. A pessoa tá, acho que é Endil, que está perguntando se são mais ou menos 4 dias. Isso é uma média. Tem gente que sente inflamar no dia seguinte. Normalmente, quando a pessoa inflama, eu peço para ela olhar os últimos 4 dias para ver se tem alguma coisa ali de diferente, tá? Aipim, macaxeira pode comer? Pode.
É, fala sobre SIBO, H. pylori, o que fazer para melhorar. Vamos fazer lives separadas e aí eu vou deixar já até aqui anotado, tá bom, Jéssica? Porque isso daí, ó, vai dar tempo para a gente conversar. É tipo essa, que a gente já está 40 minutos aqui falando. A Duda está perguntando sobre banho, se pode usar permanganato, quais os sabonetes. Então, assim, algumas pessoas chegaram depois. Eu sou nutricionista. A gente em breve vai ter uma live com um dermatologista. Eu já convidei ele, o Dr. Guilherme. Ele aceitou. Então, assim que ele me der o feedback da data, eu passo para vocês. E aí vocês vão poder tirar todas as dúvidas dermatológicas da hidradenites com ele. Inclusive sobre cirurgia, tá bom? Depilação a laser, tudo isso. A gente pede para ele falar e conversar aqui com vocês. Aí o chá verde tem essa questão da tireoide que precisa ser avaliada de pessoa para pessoa, tá? Então, assim, se você tem hidradenites e mais alguma coisa relacionada à tireoide, o chá verde é bom ser avaliado antes de ser tomado. É o que eu falei, né? Não é porque é chá que, ó, pode ir tomando. Biscoito de polvilho, se não tiver leite na composição, tá tudo bem. Tem algumas marcas que eu não posso dizer aqui que são integrais. Tem sementinha de chia, semente de linhaça. Se você jogar isso no Google, você consegue achar. Cúrcuma em cápsula eu indico, mas eu indico sendo prescrito por um profissional e não comprando cúrcuma em cápsula de loja de produtos naturais, pelo simples fato que normalmente eles não têm extrato padronizado, não tem o ativo dele em alto percentual. Então acaba que muitas vezes você encontra, inclusive, com valores bem em conta, mas não vai fazer diferença, não vai ser tão efetivo quanto você ir no profissional e ele conseguir manipular isso com uma qualidade melhor, tá? Que assim a gente não gasta dinheiro à toa. Isso aqui já foi. Eu acho que eu já falei, né, o que você falou aqui. A Duda tá me perguntando, deixa eu ver se. Além do. Biscoito maisena. Biscoito maisena é basicamente açúcar e farinha de trigo, meu bem. De jeito nenhum. Isso faz bem pra ninguém na vida. E sal. Sal eu costumo indicar o sal marinho para consumo, mas aí independente se tem hidradenites ou não, tá? Deixa eu ver. Couve e gengibre. Couve e gengibre pode fazer um suco verde. Eu acho que ajuda. É uma coisa a mais de benefício na sua alimentação. Café tem que ser açúcar, tem que ser sem açúcar ou com o mínimo de açúcar possível. Por isso que é interessante quando você vai em um profissional, né? Porque ele consegue adaptar. Porque você vai fazer o quê? Vai tirar o açúcar de toda a sua alimentação? O açúcar vai ser só no café? De repente nem precisa tirar do café. Então isso tem que ser avaliado, tá bom? Deixa eu ver mais o que aqui. A Cleonice acabou de chegar. Boa noite, Cleo. Então é isso, gente. Mais alguma dúvida? Então, lembrando aos paulistanos que estão presentes nessa live, que dia 23 e 24, estou indo para São Paulo atendê-los e ainda temos só 3 vagas, certo? O resto está tudo preenchido. Tem uma vaga no dia 23, que é sexta-feira, e 2 vagas no dia 24. Então, é só catar o meu telefone em algum lugar, ou aqui do Facebook, tá naquele banner lá de cima, e aqui no Instagram tá na minha bio. Se você quiser meu atendimento e me conhecer pessoalmente. Que bom que vocês gostaram da live. O arroz não é inflamatório, Michele. Só tem que tomar cuidado com quantidade por conta de carboidrato, tá bom? Eu que agradeço, Duda. Foi bom estar aqui com vocês. 44 minutos, 45 passou rápido, né? Eu tava achando que eu ia fazer uma live de 10 minutos. Ilusão, porque eu falo demais. Quem me conhece sabe, as consultas normalmente duram 1h30, e se deixar eu falo por 2 horas, 2 horas e meia, o céu é o limite.
Ana Paula botou substituição de farinha de trigo em receitas por polvilho, amido de milho, se você encontrar ele não transgênico, é maravilhoso. Para quem não viu e quem não sabe, eu tenho um e-book gratuito de receitas para hidradenite. E tem um outro e-book gratuito de doenças autoimunes, e as receitas desse e-book também servem para vocês. E ele é grátis. Está lá no meu site. Eu também estou ansiosa para a live com o médico, acho que vai ser bem legal. Para quem quiser baixar o e-book que ainda não baixou, os dois, é só ir lá em clarafonseca.com.br /conteúdo gratuito, sem acento, tudo junto, tá? Vão ter os dois e-books lá, é só fazer o download. Tem receita nos dois, tem no de autoimune tem algumas dicas que servem para vocês também. Um dia você vem para Portugal, tô tipo torcendo. Tô de olho em congresso, porque aí quem sabe, né? Vou para Portugal para o congresso, ainda aproveito e dou um beijo em vocês, quem sabe não atendo. Vamos ver, quem sabe. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, vocês que são maravilhosos. Obrigada, gente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Continue me vendo. Em breve a gente vai ter a live com um médico. Venha para Fortaleza. Outro dia eu recebi pacientes do Rio Grande do Norte, de Brasília, aqui no meu consultório. É muito gostoso quando a gente consegue atingir outras pessoas e essas pessoas conseguem vir até mim. Eu, infelizmente, não consigo ir em todos os estados. Na verdade, foi um projeto que há um tempo atrás existia, mas acabou sendo inviável. Eu consegui agora ir para São Paulo. Quem sabe um dia não consigamos fazer isso, né? Vai que. O prazer foi meu, Carol. Beijo em todos. E até uma próxima, espero que em breve. Tá bom? Se lembrar de mais alguma pergunta, depois que essa live terminar, só deixar lá na postagem, me mandar inbox. Eu respondo absolutamente tudo, tá bom? Beijo, beijo, beijo. E até a próxima. E a live vai estar disponível. Não vai conseguir ficar no IGTV, porque 47 minutos eu não consigo mais subir. Mas ela vai direto lá para o YouTube e no Facebook ela fica disponível também. O pessoal que está aqui no Instagram, se quiser ver no YouTube, no Facebook, o Facebook é Clara Fonseca Nutrição Funcional, tudo junto. No YouTube é a mesma coisa, youtube.com/Clara Fonseca Nutrição Funcional. Tá? O YouTube tem vários vídeos sobre hidradenites, tem uma entrevista que eu dei com 2 médicos há uns 4 anos atrás, se eu não me engano. Então tem bastante conteúdo, tá bom? Vejo vocês numa próxima. Beijo, beijo. Se deixar, eu fico falando até amanhã. Tchauzinho. Beijo, gente. Não encerrei.